Galera, 2023 acabou para o Ceará. A gestão desastrosa do Albeci na direção de futebol, com a conivência do atual presidente João Paulo, trouxe a gente para o fundo do poço e pode vir o pior ainda pelo caminho. Vamos nessa, vamos falar sobre esse momento do Ceará Sporting Clube e sobre alguns detalhes de tudo que já foi apresentado por mim aqui para vocês sobre todo esse contexto em que estamos mergulhados. Um verdadeiro desastre, um mar de amadorismo cerca Porangabuçu e a gente não sabe como sair dele. Vamos nessa, vamos para o vídeo, vem comigo. Fala galera, tudo bem com vocês? Peço que deixem um like por aqui e peço também que comentem nesse vídeo, deixem a opinião de vocês, deixem o like. É importante para esse vídeo chegar para mais alvinegros, porque é um momento delicado na nossa história, é um momento de humilhação em que a gente está mergulhado num mar completo de amadorismo, que começou não hoje, vem desde a gestão Robson de Castro e que segue passando atualmente por uma gestão que não consegue implementar as mudanças necessárias. O João Paulo teve todas as oportunidades, está tendo ainda a oportunidade de promover as mudanças profundas e necessárias para fazer o Ceará um clube mais profissional, mas até agora não fez e paga o preço. 2023 acabou para o Ceará Sporting Clube e não tem mais como voltar atrás. Claramente, na partida de ontem, no empate com o Ituano, a gente já percebeu um grupo rachado, já percebeu um grupo que está sem compromisso com a instituição. O grupo que não demonstrou mais o mesmo ímpeto das outras partidas. Deu para se notar, sim, uma baixa na intensidade do Ceará, um conformismo com o resultado e uma falta de vontade de buscar um objetivo maior. Ou seja, não foi só o empate, foi a demonstração do que se quer. E aí, obviamente, a gente também não tem por que aqui trazer outra forma de enxergar o que está acontecendo dentro de campo. O grupo do Ceará absolutamente se perdeu. Não sei se por conta do inchaço da folha, da quantidade de jogadores que está chegando. Obviamente, os jogadores que já estão e não foram negociados ficam incomodados. É um grupo de quase 40 jogadores, que estão chegando mais 2 ou 3 jogadores, então vai para 41 jogadores. Isso tudo ministrado por um cara que não sabe absolutamente nada de gestão, que é o Albeci. Então, tudo isso faz a fórmula do desastre que estava sendo anunciada há muito tempo. A gente avisou, tentou alertar. Eu vinha falando aqui várias vezes em live, para quem assiste com frequência o BPR, que é importante ressaltar isso, muita gente embarca, né, para acompanhar nossas lives com uma frequência de assistir pós-jogo, assistir uma live aqui, outra daqui a 10 dias, mas a gente já vinha alertando que tudo indicava que as coisas não iam dar certo para o Ceará e que o acesso não viria, né? O que é feito errado, metodologicamente errado, contratações em timings errados, decisões erradas, escolha de treinador errada. É óbvio que quando você somatiza tanto erro, o impacto ele cai numa falta de compromisso dos jogadores, numa não controle do treinador pelo grupo que está na mão. Então, assim, óbvio que ontem houve erros do Guto na partida contra o Ituano. Óbvio que, na minha opinião, o Guto errou na escalação e não conseguiu fazer as mudanças necessárias ao longo da partida para encontrar a melhor forma de extrair o máximo da equipe. É óbvio que deu para notar isso. Mas aí eu te pergunto, você que é torcedor do Ceará e acompanha futebol, acompanha a gente, né, o Ceará Sporting Clube em competições de pontos corridos há 20 anos, como eu, 21 anos, né, caminhando agora para 21 anos e agora mais um ano na Série B. Quando foi que vocês viram bom desempenho do Ceará em competições de pontos corridos durante toda a competição? São pouquíssimos os momentos. Por quê? Porque falta gestão. Falta gestão profissional esportiva dentro do clube. E vai continuar faltando. Porque é muito prático e é muito cômodo para os diretores do Ceará hoje irem a Porangabuçu cobrar os jogadores. E não olharem para si mesmo. E não cortarem da própria carne para entender onde está o erro. O erro está no Albeci, que lá é blindado, não é questionado. O erro está no João Paulo, que não quer tomar as decisões necessárias. E o Ceará hoje é refém de pessoas que não tomam decisões, de pessoas que não têm coragem de assumir o que é preciso fazer para modificar o panorama atual e de perguntar para quem sabe o que é preciso fazer onde estão as soluções. Então a gente hoje realmente não tem como ter uma previsão otimista para o torcedor, falar algo otimista para o torcedor, quando a gente vê as pessoas, o nível técnico das pessoas que estão à frente do clube. Se não tem capacidade de tomar decisões duras, necessárias, você está no lugar errado.
Se o Albeci não tem capacidade de saber sobre gestão, ele precisa sair. E se você precisa tirar o Albeci, você precisa tirar o Albeci. Porque o departamento de futebol do Ceará está sendo destruído. A falta de compromisso dos jogadores, ou a falta de empenho, ou a falta de controle de um grupo de futebol, não é só culpa dos jogadores. Não são só culpa, ali são pessoas. Mas as pessoas que gerem e não sabem gerir estão ocupando cargos no clube sem ter capacidade de fazer o trabalho necessário. Inclusive, eu quero aqui pontuar com vocês, porque eu também cheguei a um ponto em que eu basicamente quero compartilhar com vocês toda essa contextualização, porque para mim não é surpresa, a gente hoje já não está na briga pelo acesso, tá? Eu acho até que a gente tem agora que olhar também para o rebaixamento. Longe ainda, uma coisa bem distante, mas algo que a gente não conseguia nem projetar, nem considerar um eventual rebaixamento. Hoje, eu, gestor de futebol não, perdão, porque também não é isso, mas o meu lado gestor, que avalia os lados prós e contras de tudo, e as escalas de risco, hoje coloca na escala de risco do Ceará, sim, um eventual rebaixamento para a terceira divisão. Não pelo elenco, não pela qualidade das peças e não pelo treinador que temos, mas pelo ambiente que existe dentro do Ceará Sporting Clube. E vai acima do treinador, é acima dos jogadores, é acima da equipe de staff, é quem gere. É quem não sabe gerir, está ocupando um cargo de gestão. Se não tem capacidade de tomar decisões duras, você não tem capacidade de ser gestor dentro do Ceará Sporting Clube. O momento exige mudanças drásticas. Ou se faz as mudanças drásticas, ou o fundo do poço está próximo. O Ceará hoje, eu até já falei em live, repito aqui novamente nesse vídeo gravado, o Ceará hoje está no caminho de se tornar uma equipe grande apenas na sua história, mas fracassada na sua essência. Assim como hoje apenas existe o nome Santa Cruz, assim como sucumbe todos os anos o Vasco da Gama, assim como outras equipes se mergulharam em crises eternas. Porque as pessoas têm medo de fazer o certo. Dentro de um clube de futebol, o caminho do profissionalismo, ele é visto com maus olhos. No ambiente hoje que existe no Ceará, tornar o clube profissional é fazer algumas pessoas perderem privilégios. É fazer alguns vaidosos entenderem que não há espaço para vaidade. Como fazer isso acontecer? Do olhar de fora, de um torcedor como eu, que sou um torcedor que nem você que está me assistindo, é o caminho óbvio a se fazer. Fazer as mudanças necessárias, tornar o clube mais profissional, fazer escolhas para o futuro do Ceará positivas. Mas quando você olha para o campo político dentro de um clube de futebol, as coisas mudam um pouco. E hoje a realidade do Ceará, nesse panorama, é que a gente tem um presidente, o João Paulo, é um cara que tem boa intenção, mas ele chegou ao cargo de presidente, talvez ainda não tendo capital político dentro do clube que o estabilizasse como presidente do Ceará. E como uma pessoa que pode tomar decisões e que todos confiam. Mas já que ele não tem essa visão de dentro de que ele é um líder, ele precisa mostrar que as coisas mudaram a partir de decisões duras, que ele até agora não tomou. E enquanto ele não tomar essas decisões necessárias, vai afundar ele, o Albeci, o Juliano, os jogadores, o Guto e o próprio Ceará e o seu torcedor. É uma reação em cadeia. É óbvio que a iminente saída do Albeci é o melhor caminho para o curto prazo. Mas não é só o Albeci mudar. Não é só trocar o Albeci. A postura de presidente também precisa ser assumida pelo João Paulo nesse momento. O momento é grave. Não é só cobrança em jogadores. Não é só recado para jogadores. Não é só recado para o Guto. Esse tipo de trabalho o Robinson fez ano passado. A gente está vendo e revisitando 2022 a cada passo que a atual diretoria quer fazer. Sabe por quê? Porque esse é o caminho cômodo. É o caminho em que vocês da diretoria não assumem suas culpas. É o momento em que vocês olham para a imprensa e dizem que a imprensa está batendo no Ceará. É o momento em que vocês olham para a mídia independente e dizem estão batendo no Ceará. O momento que a culpa é do treinador. O momento que a culpa são dos jogadores. Mas vocês
se colocam numa bolha de intocáveis. Se essa carne não for cortada hoje, se não tiverem que lamber suas próprias feridas, seus próprios erros, o Ceará está num caminho terrível, terrível pelos próximos anos. O caminho e a jornada são muito difíceis. As decisões precisam ser difíceis. Para o Ceará mudar, é preciso deixar a vaidade de lado urgentemente. O campo político tem que ser esquecido. Não há oposição ou situação nesse momento. Há o que é ser feito de melhor pelo clube. Se continuarmos preocupados em que eu sou da oposição ou sou da situação, ou ele me apoia ou ele não me apoia, no final das contas, vocês nenhum estão apoiando o Ceará. Nem quem é presidente, nem quem é diretor e nem quem está na oposição. Todos vocês estão ajudando um pouquinho a mais a afundar o Ceará. Então, hoje o momento é de saber que precisa haver mudanças. E essas mudanças passam por vocês. Maturidade, porque eu sei que tem diversas pessoas aí muito mais velhas do que eu e que deveriam ter minimamente uma consciência de que suas escolhas pautadas na política dentro do clube estão afundando o Ceará Sporting Clube, onde hoje não existe uma identidade do Ceará dentro do clube. Não existe internamente um respeito à instituição. Nem por vocês, o conselho, nem pelos funcionários, nem pelos jogadores. Porque esse ambiente se perdeu nesse mar de vaidades. Nós estamos num caminho extremamente preocupante. E eu quero aqui passar para vocês, conselheiros que estejam assistindo esse vídeo, uma leve apresentação do que eu mostrei para a diretoria do Ceará há 3 meses atrás. Muitas das vezes a gente é cobrado aqui, e esse é o meu papel também como gestor, eu não sou jornalista, eu sou gestor. Muitas das vezes a gente é cobrado e perguntar, vocês só sentam aí na cadeira e ficam reclamando, cobrando? Não. Eu fiz uma apresentação onde eu fiz um mapeamento do que era necessário mudar para a diretoria atual, que estava assumindo o Ceará Sporting Clube naquele momento. Eu quero trazer para vocês algum desses pontos, eu não vou apresentar todo o material, mas eu queria comentar com vocês alguns dos pontos que eu botei nessa apresentação, para ver se faz sentido ou não, né? Eu acho que a gente tem coisas interessantes a debater sobre essa apresentação, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Os desafios de construir uma gestão esportiva e estratégica com resultados consistentes a médio e longo prazo, tá? O que é preciso fazer, né? A ideia realmente dessa apresentação era mapear onde estavam as necessidades de mudança do clube, né? Então, eu vou passar logo aqui para a parte final, que é a página 7, onde eu elenco os pontos aqui negativos do modelo atual. Esse modelo aqui, galera, é um modelo que está mais associado ao que a gente tinha de referência de gestão do antigo presidente, do ex-presidente, até o início da gestão do João Paulo, né? Então, eu fiz esse levantamento aqui, identificando alguns dos pontos, e eu quero compartilhar com vocês esse modelo de gestão que é preciso ser criado a partir desses pontos levantados nessa apresentação, tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre eles, porque realmente é importante a gente saber quais pontos negativos a gente tem que lutar para fazer uma necessária mudança em Porangabuçu. Falta de um modelo claro de projetos e objetivos estabelecidos para médio e longo prazo. Ou seja, competições de pontos corridos falam sobre isso. Então, quando a gente troca de treinador 3 vezes, a gente não sabe exatamente o que vai fazer, né? E o clube não sabe para onde quer ir pelos próximos anos. Então, é isso que a gente bota aí como um dos pontos que precisam melhorar. Tomada de decisão com base em ações corretivas nos principais departamentos do clube e principalmente no departamento de futebol, que é o principal departamento do Ceará. As decisões são sempre de correção. O rumo já estava errado, mas a gente espera errar um pouquinho mais para tomar essa decisão, porque a gente não consegue analisar o contexto com a profundidade necessária para fazer as mudanças necessárias, tá? O clube aparenta não possuir processos bem definidos para otimização dos controles da gestão e de suas lideranças, ou seja, não há rotina entre diretores do clube. Não há hoje um projeto estabelecido de clube que exija metas, números e resultados dos seus diretores. Os diretores do Ceará muitas das vezes são só de fachada. E eu, infelizmente, tenho que falar isso para vocês. Eu preciso compartilhar isso com vocês, que isso todo torcedor sabe. Então, se não há uma rotina de objetivos, metas
definidas para as pastas das direções do Ceará, a gente não vai a lugar nenhum, tá? Equipes das áreas atuam de forma isolada. Lembrando o seguinte, isso aqui é um modelo de gestão para o clube como um todo, não é para o departamento de futebol. Desassociem. Isso aqui é além do departamento de futebol. Isso aqui é para uma gestão do Ceará Sporting Clube, tá? A equipe das áreas atuam de forma isolada, sem um vínculo claro com o objetivo maior do clube. Obviamente, isso aqui é um ponto que se fala em que cada área do clube trabalha sozinha. Elas não podem se reunir com mais frequência, com mais intensidade. Projetos trocando informações diárias surgem a todo momento em diversas empresas, e isso não acontece no Ceará com a frequência necessária. Clima organizacional é ruim em praticamente todo o clube. Isso aqui é constatado por todos, né? É um clube que não consegue criar um ambiente saudável para você extrair o melhor das pessoas, extrair o melhor dos funcionários, das suas equipes, né? Dos jogadores, da comissão técnica. Isso é o que eu falo, não é só para a comissão técnica e jogadores, são para todos os funcionários. O ambiente do Ceará não é propositivo, não é um ambiente positivo, tá? Dificuldade do clube de identificar e realizar as mudanças necessárias atingindo as suas causas. Normalmente o Ceará nesse ponto, e é um ponto importante, ele costuma atacar as consequências, né? Qual é a consequência, Klaus? O que você está querendo dizer com isso? O Ceará ontem empatou, jogou mal e apático. Então, qual é a consequência? Por que a gente jogou assim? Porque o time foi apático. Os jogadores estavam demonstrando uma falta de vontade, eventualmente. Tá, então eu tenho que falar com os jogadores, não é isso? Não, é errado, isso é a consequência. Falar com os jogadores chegarem em campo apáticos é consequência de algo que foi feito antes, nas causas. Quais talvez tenham sido as causas para aquilo ali? Contratamos vários jogadores e não demos destinos a vários jogadores que estão encostados dentro do grupo. Então a gente criou um problema de gestão de pessoas. Então, obviamente, jogadores insatisfeitos, claramente satisfeitos, isso aqui berrou nos nossos olhos ontem, não conseguiram render. E, obviamente, aquela apatia, aquele conformismo com o resultado é natural de um clube que precisa de mudanças. Então, existem as causas. O Albeci é uma causa. A manutenção do Albeci pelo João Paulo é outra causa. As consequências a gente está vendo em campo. Troca de treinadores, excesso de jogadores, demora para contratar, time errado das contratações. Não houve mudança alguma estrutural de implementação de algum processo dentro do departamento de futebol. E nesse ponto, eles nem acham que precisam mudar algo no processo, porque eles não enxergam além do que hoje eles fazem. Se acham autossuficientes. Em momento algum se questionam, será que a maneira como a gente contrata ela é a mais adequada? Será que é assim que o Palmeiras contrata? Será que é assim que o Flamengo contrata? Será que é assim que as principais equipes hoje, Bahia, Red Bull Bragantino, essas equipes que significam uma mudança de metodologia para um profissionalismo extremo, né? Que são o caso das SAFs? E eu não estou querendo que a gente se torne uma SAF, eu só estou querendo pegar o exemplo bom do uma SAF. Será que a gente está caminhando pelo certo? Pelo caminho que vai nos colocar numa condição de sermos mais profissionais? Eu acho que não. Mas também não é possível ser identificado isso quando você não está disposto a abrir seus olhos, tá? Cultura organizacional não está evidenciada entre funcionários e jogadores dentro do clube. São pontos aí, esse último, vai de encontro com todas essas dificuldades que a gente elencou ao longo desses pontos negativos. Então, isso é consequência, né? Tudo é consequência. A cultura organizacional não evidenciada é algo que deveria existir, mas que não existe por a consequência desses pontos negativos que a gente elencou aqui ao longo dessa apresentação. Então, esses são pontos que eu trouxe, né, de coisas erradas, que não foi agora, isso foi apresentado há 3, 4 meses atrás. A gente debateu isso, conversou, apresentei, mostrando o que era preciso fazer, e eu acho que não consegui enxergar evolução nenhuma nesses pontos até o momento. E enquanto a gente não conseguir evidenciar mudanças estruturais no clube, mudanças de decisões, começar a internalizar onde estão os erros de verdade, não vamos a lugar nenhum. A permanência na Série B para 2024, ela tem que ser confirmada ainda, e eu espero que confirme. Repito, não estava nos planos nem a olhar para um rebaixamento, mas quando a gente coloca um ambiente que se criou hoje, na equação hoje existe uma chance de rebaixamento, mínima, mas eu como gestor
e aqui está falando o Klaus totalmente a parte do torcedor, acho que como a única coisa do torcedor que eu estou aqui hoje é essa camisa, que é a camisa que nos move por aqui nesse canal, eu acho que na equação matemática, hoje existe um percentual mínimo de rebaixamento. Repito, não por falta de qualidade, não por falta de treinador, mas pelo ambiente criado pelos seus diretores. O Ceará hoje é uma verdadeira bagunça e sem rumo. Não sei quando vão resolver as coisas, mas se não resolverem, a gente está no fundo do poço e por muito mais tempo. 2024 do Ceará já deveria ter começado, mas enquanto as coisas não mudarem, o Ceará tende a um fracasso carregado para 2024, não só em 2023. 2024 pode se tornar um desastre na medida em que decisões não são tomadas logo, e elas precisam ser tomadas, tá bom? Então é isso, vamos continuar produzindo conteúdos por aqui, vamos estar sempre presente, tá? Não pude participar ontem do pós-jogo e nem da live agora pela manhã por conta de problemas pessoais, o pneu do meu carro furou, tive um monte de problema para resolver e acabou que eu só pude gravar esse vídeo e eu não vou deixar de falar com vocês por aqui, tá bom? Valeu demais, obrigado a todo mundo que tá por aí. Comentem o que vocês acharam, deixem um like, valeu. Um abraço, bora Vozão, bora pro racho.